Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre duas ações para vocês poderem ficar milionários na bolsa. Pessoal, essas ações que eu vou passar aqui para vocês podem mudar a vida financeira de vocês de uma vez por todas, tá? Já imaginou poder curtir com a sua família, viver de renda e ainda por cima, de lavada, conseguir construir um patrimônio milionário? Pois então, essas duas ações aqui, além de poderem se valorizar muito, elas podem aí pagar excelentes dividendos na carteira de vocês. Então, por isso que eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo aí até o final deste vídeo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá, pessoal? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Quando a gente fala sobre ficar milionário na bolsa, muitas coisas passam na nossa cabeça. A bolsa é cassino, é uma perda de tempo, é melhor ficar na renda fixa. Quando você vê sua carteira ali derretendo 20, 30% em um mês, em um ano, você já quer desistir de tudo, vender tudo e achar que isso não é para você. Mas uma dica, pessoal, que eu dou para vocês aqui, uma dica até que eu consegui também realizá-la, tá? Ao longo de toda a minha trajetória nos investimentos, eu acho que as quedas em boas empresas, elas são oportunidades, tá? É isso que você tem que pensar na trajetória de sua aí na bolsa de valores. Porque o mercado, ele vai sempre querer te tirar do jogo. Isso que você precisa pensar. E tecnicamente, quem fica no jogo por mais tempo consegue um resultado acima da média, tá? Porque, pessoal, ninguém consegue disputar com os juros compostos. Basta você colocar aqui, ó, na própria calculadora de juros compostos. Vamos supor que você tem ali já um patrimônio investido que seja de 10 mil reais. Vamos supor, tá? Que você consiga 15% ao ano, que é uma rentabilidade plausível. Durante, muito tempo, 20 anos no tempo, você fizer ali aportes de R$ 1.000 no mês, com 10 mil, 1.000 por mês e 15% ao ano, em 20 anos você constrói ali 1,4 milhão de reais. Perceba que eu estou sendo bem conservador, até porque em ações você consegue uma rentabilidade de 22% ao ano, o que dá para você construir um patrimônio significativamente mais elevado, tá? Fora aportes, que se for um pouco maior, um patrimônio um pouquinho maior também, já vai te ajudar bastante. Mas você tem que começar com o que você tem, não interessa, tá? E tentando aí se aperfeiçoar dia após dia. Esse é o grande ponto que você precisa ter. Primeiro, tempo e paciência. Segundo, conhecimento, porque sem conhecimento você não vai conseguir ter uma rentabilidade acima da média, tá? E terceiro ponto, pessoal, bons aportes. Tentar se dedicar na sua vida para que você consiga aumentar o volume do seu aporte no longo prazo, porque o aporte, pessoal, de início, tá? Enquanto você não tem um patrimônio enorme, ele vai te ajudar muito. A não ser que você já seja ali uma pessoa que já recebeu, sei lá, 500 mil, 600 mil reais, aí tudo bem se você não quiser aportar, porque se você colocar aqui, né, 600 mil reais, tecnicamente 20% ao ano em que seja 15 anos no tempo, você não vai mexer ali, né, nesse recurso, né, nos dividendos durante 15 anos, você ainda teria 9,2 milhões em 15 anos. E mesmo sendo conservador em 15%, você teria 4,8 milhões em 15 anos. Sabe quanto que 4,8 milhões hoje te dá, né, investindo? Se eu colocar o famoso 1% ao mês, tá? 4,8 milhões de reais mais 1%, você tem aqui 48 mil por mês. Já é uma renda que eu acredito que dá para muitas pessoas viverem muito bem, tá? Confortavelmente. Você poderia muito bem viver com 20 mil reais, se você quer ter uma vida um pouquinho mais luxuosa, e você poderia retirar, fazer ali metade, 50-50 para gastar, e os outros 50 para continuar retroalimentando a carteira, tá? É o que eu penso aqui para uma pessoa que quer uma aposentadoria sustentável. Mas aí é que mora o pulo do gato. Pablo, quais são essas ações que podem me trazer essa rentabilidade acima da média? Porque falar é fácil, mas na prática, tecnicamente é difícil. Será que tem alguma empresa que me traga este potencial no longo prazo? Olha, pessoal,
A primeira ação dessa lista que eu acho que tem um potencial de trazer uma rentabilidade acima da média são as ações do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, pessoal, está absurdamente barato, principalmente porque ele tem passado por problemas pontuais relativos ao agronegócio. O lucro líquido do banco tem sofrido neste ano, mas já há perspectiva, há uma luz no fim do túnel, de que os resultados do Banco do Brasil vão voltar a se recuperar para 2026, tá? E se isso de fato acontecer, hoje você está comprando uma ação extremamente descontada. Primeiro, quase pela metade do valor patrimonial. Somente com valorização, para o Banco do Brasil voltar no seu valor patrimonial médio, a ação já poderia se apreciar 53,84%. E colocando aqui preço justo do Graham, né? O lendário investidor Benjamin Graham, que observa ali o valor intrínseco das ações, você poderia ter aqui um potencial de alta, né? Considerando a cotação atual, aproximadamente de 164% na cotação. Então, olha só que é um belíssimo potencial de rentabilidade, só de valorização. Fora um indicador aqui muito bom, tá? Que é você observar o retorno embutido no preço da ação. Claro que você quer uma rentabilidade muito alta. Aí a gente vai considerar 3 cenários aqui, tá? 3 pontos que a gente vai prever mais ou menos qual será o potencial de rentabilidade do Banco do Brasil. Vamos supor o seguinte, pessoal, vamos supor aqui o seguinte. O Banco do Brasil, ele tem um ROI médio de 15% ao ano. Logo, menos payout vezes ROIC médio na faixa de 15% ao ano, você tem aqui, né, com o Banco do Brasil o seguinte, 10,5% ao ano aqui, né, de crescimento no resultado. Aí pense comigo o seguinte, pessoal, 10,5% ao ano mais um dividendo médio na faixa de 0,95%, ou seja, 9% ao ano, você tem um retorno embutido no preço da ação de 20% ao ano no longo prazo, que foi essa média de dividendo do Banco do Brasil. Fora que eu nem considerei a reprecificação dos múltiplos. Se de fato o Banco do Brasil se apreciar numa lupa de 3 a 10 anos, tá? Se apreciar em uns 200 a 300%, que é provável que a ação suba, caso o lucro líquido da empresa continue crescendo a uma taxa de 10% ao ano, lá no futuro, hoje o banco lucra de 25 a 30 bi por ano, vamos colocar 25 bi, tá? Já precificando essa pior aí, 10% ao ano em 10 anos, o Banco do Brasil poderia estar lucrando 64 bi. E se ele fosse avaliado pela média dele, de preço-lucro, que fica na faixa de 8 a 8,5 na perpetuidade, ele poderia valer 500 bi de valor de mercado, que traz um potencial de alta frente à cotação atual de, 333%. E aí colocando aqui, 333% em Banco do Brasil, em aproximadamente, só de valorização, reprecificação de múltiplo pelo mercado, em 10 anos, nós temos ali 15%, consequentemente ao ano de rentabilidade. Então vamos colocar aqui o seguinte, 20 mais 4, supondo que com essa reprecificação do mercado, a ação pudesse entregar 24% ao ano. Olha a rentabilidade diferenciada que o Banco do Brasil pode trazer. E isso aconteceu desde o Plano Real, o Banco do Brasil entregou mais que o Itaú de retorno, tá? Justamente por ser uma ação bem amassada. Então traz ali um potencial muito bom. Se você colocar 24% ao ano na sua carteira durante muito tempo, que seja, você tem ali 100 mil investidos e fica aportando R$1.000 no mês, você conseguiria 1,2 milhão de patrimônio. Enquanto que com uma ação que te desse 17, você teria bem menos, 769 mil reais, tá? Então perceba que a rentabilidade faz toda a diferença. Por isso que eu acho que o Banco do Brasil hoje é uma das ações que pode deixar os investidores milionários e ter um retorno embutido no preço da ação de 24% ao ano na perpetuidade. Segunda ação aqui da lista, tá? As ações da Petrobras. Observando pelo critério do Banco do Brasil, por mais que a Petrobras seja cíclica, para quem pega a empresa nos ciclos de baixa, consegue um potencial de rentabilidade gigantesco. Ela entregou aqui 1.100% de retorno em 10 anos. Sabe quanto isso significa, pessoal? 1.100% de retorno, colocando aqui, 1.000 e a gente muda aqui esse número para 100, porque tecnicamente a empresa trouxe 28,35% ao ano. E já descontando a inflação, ela entregou, 700% arredondando, porque a ação ficou oscilando dia a dia, Vamos arredondar 700%. Temos ali 23,11% ao ano de retorno, também ficando muito parecido com o do Banco do Brasil. Do Banco do Brasil não aparece em 10 anos isso, mas em 25 anos a ação entregou mais de 9.000% de retorno, o que traz essa rentabilidade acima,
de 20% ao ano com bastante tranquilidade. Desde o último topo, a ação entregou 12.000% de retorno. 12.000%, eu não consigo traçar esse dado aqui exato, mas colocando 12.000%, vocês conseguem perceber ali, né, colocando aqui numa lupa de 25 anos no tempo, 21.15% ao ano de retorno, tá? Que é um potencial bem acima da média, tanto para o Banco do Brasil, como também para a Petrobras. E hoje a Petrobras, ela tem um retorno embutido no preço da ação muito bom. EV/EBITDA baixo. Somente hoje, para a empresa ser cotada no EV/EBITDA médio, a ação precisaria saltar mais de 100%, tá? Preço justo do Graham, trabalhando por essa ótica de reprecificação dos múltiplos, hoje a Petrobras teria um potencial de valorização para ser reprecificada na sua média, mais ou menos ali, tá? Mais ou menos ali, 187% de retorno. Então perceba que é um potencial de alta muito grande. E considerando aqui dividendos médios na faixa de 12 a 10% ao ano, mais um possível crescimento, ó, 1 menos payout, vezes ROIC na faixa de 13, crescimento de 9% ao ano, 9, mais aqui 12 de dividendos, retorno embutido no preço da ação de 21% ao ano no longo prazo. Então perceba que tanto Petrobras e Banco do Brasil poderiam ser ações que poderiam trazer excelentes retornos para uma carteira. Claro que nada disso se trata de recomendação de compra ou de venda. E você pode utilizar vários indicadores. PEG ratio do Peter Lynch, tá? Pode utilizar aí preço justo do Graham, pode utilizar o teto do Bazin. Todas essas aqui estão baratas, mas eu não ficaria no teto do Bazin porque ele em alguns períodos não vai dar uma enganada. Se a empresa tiver uma queda pontual no lucro, você não vai comprar. Eu fico mais pelo múltiplo do Graham mesmo e pelo PEG ratio do Peter Lynch, que traz ali uma previsibilidade bem interessante nas ações brasileiras, principalmente as empresas da velha economia, onde o do Graham acaba funcionando ali com uma previsibilidade bem interessante. Tá bom, Pablo? Nossa senhora, muito complicado fazer o que você faz. Será que você tem alguma coisa que nos traga um potencial de rentabilidade mais elevado com facilidade e mitigue nosso risco? Até porque, Pablo, eu sou investidor iniciante de bolsa. Eu não tenho tempo para ficar acompanhando todo dia as ações, não quero ficar quebrando a minha cabeça, quero algo que poupe o meu tempo e garanta uma rentabilidade boa na minha carteira, para que pelo menos eu não perca dinheiro. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso. Fora que você tem acesso a mais de 100 ações aqui em tempo real, que você pode olhar aí com bastante carinho. Segundo ponto é que ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já tem algoritmos de negociação que faz isso aí por você com bastante tranquilidade. E terceiro e último ponto, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch. Tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula do John Bogle, John Greenblatt, né? A abreviação é John Bogle, com uma rentabilidade superior a 40% ao ano no longo prazo, superior até mesmo o Peter Lynch, tá? E olha quem tá na nossa lista: BB Seguridade, Semig, Petrobras, temos aqui Taesa, né? Várias outras ações ali, denotando o potencial. Banco do Brasil também, ó, representando aqui potencial bem expressivo pela fórmula do John Greenblatt, tá? E também você tem preço teto projetivo, que também traz aí para você um bônus, um up aqui nas suas análises. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta abertura? Estará no primeiro comentário fixado, na descrição deste vídeo e também na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito aí no engajamento. E já comentem no vídeo quais dessas duas vocês têm, em particular, na carteira possuo as duas, tanto o Banco do Brasil e Petrobras, mirando para médio e longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus no próximo vídeo e fui!